Muito boa noite. Depois do nosso primeiro teste e da nossa primeira conversa online que tivemos há cerca de 2 semanas, estamos de volta, desta vez numa perspectiva de festejar os 10 anos da nossa associação da Alena. Portanto, o vídeo que nós lançamos há 2 semanas não está disponível por lapso nosso, portanto, entretanto, perdemos esse belo momento, mas julgo que não deve voltar a acontecer e por acharmos que foi uma boa experiência em que pudemos dar a conhecer a nossa atividade e aquilo que nós pretendemos na defesa do património de Alfena, e aquilo que nós sabemos e aquilo que nós temos como conhecimento e que queremos partilhar com todos, achamos que esta é uma boa forma de o fazer. E nesse sentido, hoje vamos fazer uma retrospectiva e uma análise do que é que têm sido estes 10 anos, o porquê de ter surgido uma associação assim, com este cariz tão específico e tão, de certa forma, diferente em relação ao que se costuma ver por aí, e desafiamos também as pessoas que nos estão aqui a acompanhar, querendo colocar questões para fazerem à vontade. Nós, pela ordem de chegada, vamos dizer assim, e dentro do enquadramento da conversa, tentaremos responder a toda a gente e esperemos que daqui a 40, 50 minutos que quem nos esteja a acompanhar que tenha mais conhecimento do que tem neste momento sobre aquilo que é a nossa atividade em prol do património de Alfena. O Ricardo é o presidente da associação, vamos dizer assim. O Arnaldo Mamed é vice-presidente e a Cláudia Dantas é presidente da mesa, vamos chamar assim. E eu faço parte também da associação e somos os 4 elementos pioneiros, sendo que há alguns que são aqueles que realmente tiveram a ideia, que explotaram o projeto. E eu, nesse sentido, convidava o Ricardo a explicar-nos como é que surgiu a ideia de se fazer uma associação para a defesa do património de Alfena, e depois quais foram os trâmites que o fizeram fazer surgir esta associação e porquê naquela altura. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a quem nos está a ouvir. A associação surgiu naquilo que se ficou conhecido como a polémica dos limites. Em 2010 discutia-se o problema da perda de perto de 1/3 do território de Alfena devido à consideração de uns limites errados na Carta Administrativa Oficial de Portugal, a famigerada CAOP. Entretanto, esse tema foi evoluindo. Chegámos à conclusão que os deputados dos vários partidos presentes na Assembleia de Freguesia de Alfena que discutiam o assunto, estavam a discutir o assunto sem ter a mínima noção do que estava por trás e ficámos com a nítida sensação de que não iríamos a lugar algum se não levássemos a discussão para aquele plano onde só esse podíamos ter algum resultado positivo, que é o plano dos documentos históricos. A partir daí surgiu a ideia de reunir uma série de pessoas com conhecimentos da história e da terra e interesse pelas questões do património da Alfena e formar uma associação que pegasse nesse primeiro assunto dos limites, o trouxesse para o plano correto de discussão e, para além desse tema, depois abordássemos outros temas, como temos vindo a fazer. Esse tema está parcialmente resolvido no que toca às freguesias que compõem o município de Valongo.
Os limites já foram corrigidos, não para os limites históricos, mas para uns limites já relativamente próximos dos limites históricos. Portanto, não valerá a pena estarmos a insistir mais no assunto. O assunto está tratado. Permanece ainda a questão, principalmente com as freguesias da Maia, por resolver. E sinceramente, não vejo ninguém preocupado em continuar a trabalhar esse assunto. Para além disso, temos, como eu disse há bocadinho, abordado outros temas relacionados quer com a história, quer com o património. Temos feito alguma pesquisa de documentação histórica, trabalhado essa documentação histórica e publicado alguns elementos. A associação foi fundada por 6 pessoas, numa fria manhã de dezembro de 2010, no dia 28 de dezembro. Foi fundada por mim próprio, pelo Arnaldo Mamed, pela Cláudia Dantas, pelo Sérgio Sousa, pelo Dário Teixeira e pelo já desaparecido Sr. Manuel Joaquim Oliveira. E essas 6 pessoas deram esse impulso inicial e depois surgiram algumas outras pessoas que constituíram os primeiros órgãos sociais e que deram corpo à ideia. E o César é dessas primeiras pessoas que entraram logo nos meses subsequentes, e temos outras que continuam a trabalhar connosco, e temos continuado a trabalhar os vários temas. Se calhar passaria a palavra ao Arnaldo Mamed para abordar a sua visão da fundação da associação e quais foram os motivos que o levaram a participar nessa fundação. Boa noite, sou o vice-presidente da associação, Arnaldo de Castro Mamed. Ora bom, eu um bocadinho antes do Ricardo, seja das informalidades que de certa forma provocaram a criação da associação. Eu, cada vez que via em documentos oficiais o mapa de Conceito de Valongo e a freguesia de Alfena, eu ia aos arames, não é? Como costumo dizer, estava indignado. Eu comentei com a Cláudia Dantas, em conversa, eu comentei o facto de Alfena estar sem um terço do seu território em proveito das freguesias vizinhas de Valongo e de Sobrado. E a Cláudia virou-se para mim, pá, disse: pô, você parece o Ricardo, você fala desse assunto com a mesma indignação, você parece o Ricardo. E eu disse: pá, deve haver alguém que pensa como eu, pá, já agora gostava de saber quem é. Pá, você não conhece e tal? Não conheço. Pronto, um dia o Ricardo apareceu, conversámos um bocado e fomos dar uma volta de jeep, talvez pela zona em causa, a zona que não era de Alfena, que era de Alfena, mas não era de Alfena, oficialmente. Fomos dar uma volta de jeep e tal, e mostrei-lhe alguns limites, inclusive marcos e tal, e a conversa, pronto. Entretanto, há a coincidência do assunto ter passado para a Junta de Freguesia. Eu recordo-me que um dia fui falar com o Presidente da Junta, que era o Dr. Palhau, fui falar com ele, falei do assunto, ele não sabia nada, desconhecia em absoluto o assunto. Eu disse: isto está publicado em vários livros, o mais importante é aquela monografia que o padre Domingos Moreira escreveu, que relata, escreve muito bem os limites e tal. E por ver que não houve praticamente reação da parte dele, eu fiz uma carta. A dizer que era a obrigação da Junta de Freguesia cuidar do património da Alfena e que não seria mau procurar reunir pessoas informadas e tal para estudar o assunto. E, não, eu acho que a carta que desagradou
porque eu não tive qualquer resposta. Entretanto, surge a ideia, não, eu sou convidado a fazer parte da associação. Penso que o Ricardo, com a Cláudia e talvez o Sr. Oliveira e tal, que terão conversado entre eles e depois disso feito o convite à minha pessoa para fazer parte do núcleo fundador. E eu disse logo que sim, e eu acho que a atenção é muito importante porque deu um caráter mais sustentado à reivindicação, àquilo que nos move. Porque até lá, eu próprio, individualmente, muitas vezes, em conversa com autarcas e outras pessoas, aquela gaja já fala barato, sabe lá o que diz e tal. Eu acho que quando nós constituímos a associação, começámos a publicar e as pessoas que realmente conhecem e estudam os assuntos valorizaram como devia ser, eu acho que a credibilidade aí assumiu, tornou-se mais que evidente. E eu penso que as pessoas, de uma forma geral, quer de Alfena, quer as freguesias mais próximas, que têm um certo respeito pelo nosso trabalho. E mesmo a comunidade escolar, a comunidade, os próprios professores, penso que também valorizam bastante o nosso trabalho. Eu tenho aqui um bicho, começou agora a trabalhar, e foi lá fora. Acho que é os problemas dos diretos. É. As surpresas dos diretos. Bom, eu aproveitava então para dizer boa noite a todos que nos estão a ouvir e a ver, e para dizer que de facto foi tal como recordou agora o Arnaldo Mabed, foi esta a questão dos limites de Alfena a nossa principal preocupação. Eu já conheço o Ricardo há muitos anos, de outras andanças, de outras áreas do associativismo, e aqueles que nos conhecem sabem por onde é que foi. E conversávamos muito sempre sobre temas de Alfena, e este foi o tema que nos preocupou, efetivamente, há 11, 12 anos atrás, antes da fundação da criação da associação. E realmente é um dos temas que à data era bastante polémico, que acabamos por conseguir com a grande ajuda do Ricardo e sem dúvida do Arnaldo Mabed, conseguir fazer um excelente trabalho com vista à clarificação deste tema. E como estou a dizer, que era um tema polémico porque na altura toda a gente pensava que nós iríamos roubar, entre aspas, terrenos, Alfena naturalmente, íamos roubar terrenos a outras freguesias, o que não era de todo isso que se pretendia, nem de longe nem de perto. O que se pretendia de facto era corrigir o mapa, digamos assim, o mapa onde os limites da freguesia estavam errados, quer inter-freguesias, isto é, designadamente com Sobrado e Valongo, e também com a Maia, como disse o Ricardo, e bem, a Maia ainda não foi possível, por razões mais burocráticas, digamos assim, dentro do mapa administrativo do Conselho, é mais fácil, ou foi mais fácil, conseguir esse feito, embora mais fácil, mas, enfim, deu bastante trabalho ao Ricardo e ao Arnaldo Mabed, principalmente, que trabalharam nisso. E, de facto, foi esse um dos grandes temas que permitiu a criação desta associação, que, entretanto, tem vindo a desenvolver também outras matérias, através principalmente do Arnaldo Mabed, do Fernando, que não está... não sei se nos está a ouvir, mas também tem colaborado, que é um dos nossos elementos, e como disse, do Arnaldo Mabed, que tem feito e desenvolvido um trabalho notável
noutras áreas e que tem, aliás, publicado esses feitos. A associação foi criada sem qualquer tipo de condicionalismo, isto é, a partida completamente apartidária, recebendo todas as opiniões de todos os quadrantes, quer do pensamento político, quer do pensamento associativo, todos os movimentos associativos do Conselho. Portanto, não é nossa intenção, nem nunca foi, seccionar, digamos assim, a associação. Pelo contrário, queremos integrar toda a gente e todos aqueles que contribuírem para que a associação se desenvolva nos respectivos objetivos, como é óbvio, na área cultural, na área do ambiente, na área, enfim. Queremos que toda a gente se sinta integrado e que compareçam para participarem. Eu confesso que sou fã, e isso não é oculto para ninguém, que sou fã das caminhadas que faço com o Ricardo, com o Arnaldo, porque é sempre enriquecedor, porque quando fazemos as caminhadas, quando fazemos os percursos, eles vão sempre contando as histórias e contando como é que as coisas apareceram, como é que se desenvolveram, como é que foram criadas. Isso é muito enriquecedor. Infelizmente, este ano, com a história da pandemia, tal não foi possível fazer caminhadas com um grande número de pessoas. Vamos fazendo-as, ainda hoje fizemos uma, eu e o Ricardo e o Sérgio, e fazemos dentro do possível sempre que podemos, mas mais limitado, como é óbvio, por razões de pandémicas, como todos nós sabemos. Mas o apelo que eu faço é que, de facto, participem na nossa associação, porque todos somos poucos para poder contribuir para um futuro melhor, o futuro da Alfena, que acho que todos podemos contribuir. Queria deixar só uma mensagem de apreço e de saudade também ao Sr. Oliveira, que entretanto foi um dos fundadores da nossa associação, que entretanto faleceu, mas uma imagem de apreço e para um homem de coragem e que nos ensinou muito. Tive o prazer de privar muito tempo com ele e foi um homem que me ensinou muito e devo-lhe a ele e a nossa associação também deve muito de bom. Tudo que contribuiu sempre que pôde, com a sua sabedoria, com a sua sapiência, foi um homem que de facto deixou aqui marcas. Para já é tudo. Muito bem. Portanto, ficamos a saber, principalmente quem não sabia, que a associação surge como uma necessidade real da defesa do património de Alfena, na altura em que estava a fazer a nova redefinição dos limites de Alfena, e numa altura em que Alfena estava perante essa situação a perder bastante território em relação à história que nos identifica. Entretanto, essa questão fica resolvida e surge uma nova etapa na associação. Ricardo, que etapa foi essa? A etapa foi a publicação de artigos no jornal A Voz de Hermesinde. Surge um bocadinho na sequência da anterior, porque nós em 2011 fazemos uma apresentação pública da associação no Centro Cultural, com o Centro Cultural cheio, pessoas interessadas em conhecer a associação e fundamentalmente em conhecer o que tínhamos para dizer sobre os limites. A partir daí, na sequência dessa apresentação pública, o jornalista Luís Chambel, da Voz de Hermesinde, contactou-nos para fazer uma reportagem acerca da associação, uma vez que ele não pôde estar presente na sessão pública. Fizemos uma entrevista e alguns meses mais tarde ele contacta-nos para se estaríamos interessados em fazer uma publicação periódica
de artigos relacionados com o património de Alfena e a história de Alfena na Voz de Hermesinde. Esse ciclo de publicações começou salvo erro, em junho de 2012, 6 meses depois, ou 7 meses depois da apresentação pública da associação, e foi, penso que não houve falha de nenhum mês, durou cerca de 2 anos, terminando abruptamente em julho de 2014. Durante esses 2 anos, nós fizemos publicar vários artigos sobre a história de Alfena, sobre o património, sobre os limites, novamente deixar-nos escrito vários elementos sobre os limites da freguesia, sobre o património arquitetónico da freguesia. Estou-me a lembrar de artigos que o Arnaldo Mamed escreveu sobre o Portal do Ribeiro, sobre as casas dos brasileiros que tornam a viagem. Abordámos também temas de algumas personalidades da história de Alfena, ou ligadas a Alfena, caso dos comendadores, neste caso são 2, tio e sobrinho. O primeiro fez um legado para a construção da primeira escola pública, que ficou a marinar nos cofres da Câmara de Valongo, sem saber muito para quê, e o sobrinho, anos mais tarde, logrou conseguir construir a escola, mas usando outra metodologia, encarregando-se ele próprio das obras e de comprar o terreno e das obras de edificação da escola, e assim conseguiu levar a água ao moinho, como se costuma dizer. Para além disso, publicámos artigos sobre a toponímia da Alfena, nomes de alguns lugares, e infelizmente essa colaboração terminou, como eu disse há bocadinho, abruptamente, e com um ato em que nós só conseguimos descrever como um ato de pura censura. O que é facto é que fomos recebendo algumas observações de alguns leitores que nos indicam que havia interesse naquilo que íamos publicando, e, portanto, achamos que quem perdeu com aquela peripécia toda de julho de 2014 foi mesmo a Voz de Hermesinde, porque perdeu alguma audiência, julgamos nós. Mas o Arnaldo Mamed também participou nessa sequência de artigos. Também acho que tem algo a dizer sobre essa situação. Bom, o conhecimento com a Voz de Hermesinde, da minha parte, já vem um pouco mais tarde. Eu de vez em quando não gostava de algumas coisas que passavam por Alfena, e como conhecia o Jacinto, quando era diretor, o Dr. Jacinto Soares, e de certa forma o Luís Chambel, eu tentava sensibilizá-los para algumas situações para que não faziam grande sentido. Outras vezes escrevia até diretamente para as entidades que tinham a ver com a situação que estava a passar. Portanto, quando nós fundámos a associação, o Luís Chambel tinha muito interesse, ou demonstrou muito interesse na nossa colaboração, e como não participou na sessão inaugural, portanto, na apresentação da associação, ele fez uma entrevista a mim e ao Ricardo. Penso que a entrevista até é anterior. A entrevista é do mês após a sessão. A sessão foi a 30 de novembro de 2011 e a entrevista sai no final de dezembro, salvo erro. Ele faz essa entrevista e comenta a entrevista e faz uma apreciação sobre, enfim, os termos
dessa entrevista com ele, e eu fiquei muito sensibilizado, penso que o Ricardo também, porque o Luís Chandel faz lá um diagnóstico, para mim é muito lisonjeiro, quer de mim, quer do Ricardo, do nosso conhecimento, da forma como nós abordávamos os temas que pretendíamos estudar e desenvolver, e essa entrevista penso que marcou, de certa forma, também no rumo da associação, e fez com que nós fôssemos convidados para colaborar na Voz de Limousine, porque, segundo o Luís Chamba, faltava matéria sobre a Alfena. A Alfena não tinha, ou seja, a Voz de Limousine não tinha conteúdos sobre a Alfena, e ele entendia que era necessário, era bom para a Voz de Limousine que houvesse colaboradores que escrevessem sobre a Alfena. Portanto, eu penso que, como disse o Ricardo tem razão, acho que a nossa colaboração valorizou bastante a Voz de Limousine, e isso foi-me comunicado em conversas informais e tal, não deixem de colaborar, porque nós temos o feedback muito favorável, muito bom sobre a vossa colaboração. Mas o que é facto é que não havia já condições, porque escrever requer algum esforço e alguma vontade, e quando se vê que da outra parte essa vontade está inquinada, acaba por não valer a pena. Não é? Eu acho que foi pena porque a mim e o Ricardo, que éramos os dois que alternávamos, exigiam esforço de pesquisa, e esforço de consulta, de documentação, para não sair, enfim, porque... E de certa forma, acaba-nos a empobrecer um pouco, porque esse esforço gerava mais conhecimento, mais interesse de toda a gente. O Ricardo e o Fernando, principalmente, têm substituído esses artigos com os livretos sobre vários temas que, entretanto, nós também temos estudado e desenvolvido. E, embora tenha uma divulgação menor, penso eu, tenho uma audiência bastante menor dado tipo de plataforma mediática, mas eu penso que nós vamos suprir essa deficiência com a publicação em livro, que é um dos objetivos que temos em mão atualmente. Penso que sobre este tema que, não sei, não sei. Vamos à parte seguinte. Portanto, nós, então, começamos a participar com uma série de artigos escritos, tanto pelo Ricardo como pelo Arnaldo, na Voz de Limousine. Foi uma relação que foi de 2012 a 2014. Acabou por aquilo que nós suspeitamos tenha sido um ato de censura. E, entretanto, surge uma nova fase da associação em 2014. Passamos para outras ideias, não é? Passamos para outro tipo de envolvência e de pesquisa. É nessa altura que o Fernando e o Zé Manel se juntam mais nessa questão da pesquisa? Já o vinham a fazer desde antes? Como é que foi? Sim. O Fernando já tinha colaborado com o Arnaldo Amed, já vinha de trás essa colaboração. Ele colabora e entra para a associação e começa a colaborar mais diretamente com a associação a partir dos artigos da Voz de Limousine. É a partir daí que ele se liga mais diretamente com a associação e tivemos ali uma fase algo
Entre 2014 e 2017, talvez, tivemos ali uma fase em que não soubemos muito bem como é que íamos fazer passar a mensagem do nosso trabalho. E a partir de certa altura começa a surgir a ideia de ou publicar livro ou avançar com pequenas iniciativas locais, com caminhadas e o disputar dessas iniciativas mais locais acaba por ser a questão de São Lázaro, da placa que a Câmara Municipal de Valongo colocou junto à Capela de São Lázaro, que está com erros grosseiros, digamos assim. Na altura da comemoração dos 180 anos, a Câmara Municipal resolveu colocar algumas placas junto a alguns edifícios históricos, digamos assim, da freguesia, das freguesias, neste caso estamos a referir à freguesia de Alfena, e no caso da placa que foi colocada em São Lázaro, a indicação que está lá é totalmente errada e quem visita o local sem conhecimentos históricos do local sai de lá com uma perspectiva totalmente oposta àquilo que realmente aconteceu historicamente naquele local. Isso, estou para interromper-te, Ricardo, Sim. Vamos ter a oportunidade no futuro de ter mais conversas e até in loco, não precisa ser tudo aqui online, mas abordaremos muito essas questões, porque há muita informação do Conselho que está mal colocada e há muita desinformação em relação a... Nós temos aqui o Arnaldo Mamed, que é um detector de mentiras, vamos chamar assim. Não deixa... Eu explico essa. Eu o Ricardo, o Ricardo tinha esmiuçado o arquivo de Águas Santas. Para quem não sabe, o arquivo de Águas Santas... Só que falasse um bocadinho mais alto, com dificuldades em ouvi-lo. Eu vou falar mais alto. Mais ao computador, se chegasse mais à frente, ou que falasse mais. As duas. Então, eu e o Ricardo tínhamos combinado de dar uma volta pelos limites das terras da Comenda, de Águas Santas, ali, que era ali pelo Outeiro, entre o Outeiro e a Ferraria. Não é naquele lugar que se chama a Serra Amarela, de uma forma mais geral. E o Ricardo tinha andado a esmiuçar e ele sabia que tantos e tantos metros que havia o marco, e que na demarcação do século XVI, que era, não sei, assim, e no XVII, não sei o quê, e no XVII mais não sei quanto também, e tal. Eu tinha aquelas distâncias todas estudadas. E então não fomos. Nós marcámos o encontro em São Lázaro, porque o primeiro marco era precisamente junto a São Lázaro, frente à Capela de São Lázaro da Gafaria, Capela da Gafaria, tal que não existe. E nós marcámos ali o encontro e tal, o Ricardo chegou um bocadinho atrasado e eu não tinha que fazer, pus-me a ler a placa que a Câmara lá tinha colocado. Pus-me a ler aquilo, isto está errado, isto é ao contrário. E quando o Ricardo chegou, eu disse, não, Ricardo, olha ali. O Ricardo leu e pronto, e concordou comigo. Então, eu detectei, mas depois estudámos mais profundamente. E aí, o Fernando deu-me ajuda. Porque o Fernando é um ótimo elemento. Aliás, eu já tinha essa fui eu que meti o veneno ao Fernando. O Ricardo conheceu-me já um bocado. Eu comecei pela genealogia aqui há muitos anos. E o Fernando. E o Fernando fez um trabalho extraordinário nessa área da genealogia. Hoje esse trabalho é a base de outras pessoas que também se interessaram mais tarde por esse assunto. Estou a falar, por exemplo, do Zé Luís, que enfim, de certa forma, nós comprámos os livros de Alfena, é microfilme, foi ele que eu comprei, que custar à volta de 15 contos, por aí, 15 contos não, ainda foi no tempo
e em microfilmes. Depois eu digitalizei, arranjei quem digitalizasse, passasse aqui na TDs, e depois oferecia esses CDs a várias pessoas que eu sabia que gostavam do assunto. Aí um deles foi o José Luís. Outro foi o Ricardo, outro foi o Carlos Almeida, várias pessoas, era só fazer cópias de CDs. Portanto, o Fernando começou aí. Vamos recentrar. Tem sido um elemento fundamental, porque tem conhecimentos, sabe de história, porque não se pode estudar a história local se não se souber a história, num âmbito mais alargado, mais geral. E o Zé Manuel entrou depois. O Zé Manuel é que entrou já um pouco depois do Fernando. E é com essa... Arnaldo, permita-me voltar então aqui à parte em que o Ricardo estava a dizer que tivemos ali uma altura em que não estávamos tão ativos, pelo menos publicamente, não sabíamos muito bem como é que haveríamos passar a mensagem, e é nessa altura que surge a ideia de se fazer, se calhar, um livro, pegando naqueles artigos e complementando com mais informação e com mais investigação, e é aí que entra então o Fernando e o Zé Manel, porque tem aptidão realmente para isso, portanto eu julgo que tenha sido aí uma boa ajuda. E é também, entretanto, que surgem as caminhadas já em 2018, não é? Ou já surgido, não, elas já tinham surgido um bocado antes. Já tinham surgido, embora sem livretos. Pois. Já tinham surgido antes, embora sem livretos. Não, nós já fazíamos. Aí, Cláudia, já fazíamos, sim, desculpa, já fazíamos isso, embora não fossem, não eram tão... Peço desculpa. Cláudia, estás a cabo de internet. Não sei se me estão a ouvir. Aos soluços, mas estamos. Não, deixámos-te ouvir, Cláudia. Estou a calcar o cabo de internet. Mas parece que estamos a ouvir agora. Conta lá, então. Cá em casa é um bocadinho mais complicado. Não, estava eu a dizer que com o Ricardo e com o Arnaldo Med e outros já fazíamos as caminhadas antes. Agora, elas não eram tão divulgadas, entendes? Ou seja, nós, eu e o Ricardo, principalmente, fazíamos já fazíamos essas caminhadas, esses percursos à descoberta dos marcos, mais intensamente depois com o Arnaldo Mamed, é verdade, eles os dois também foram os que foram avançando, que foram abrindo o terreno, digamos assim, e depois, principalmente ao fim de semana, aos domingos de manhã, que é uma coisa que é um hábito que ainda não temos, íamos descobrindo, eles iam-nos dizendo, ou fomos vendo onde é que ficavam efetivamente esses marcos, e as caminhadas nasceram um bocado assim. Entretanto, uma vez feito esse levantamento, a associação entendeu, e bem, que deveríamos fazer essa divulgação, ou seja, divulgando à população para que participassem também nessas caminhadas, e aí sim, as caminhadas começam a ter um papel principal, um papel muito importante na divulgação desses factos históricos e dos marcos. Portanto, foi já com a delimitação dos terrenos resolvida dentro do Conselho, que nós fomos divulgando a situação dos marcos e por onde é que eram os nossos limites. Peço desculpa por interromper, não sei se acho que interrompi uma média. Mas era isto que eu queria dizer, as caminhadas já existiam antes. Nós quisemos foi passar a mensagem para que a população em geral... E nós começámos essas caminhadas com pessoas mais próximas da associação, principalmente pelos itinerários, dos marcos, mas sem ainda sem acompanhamento escrito, ou seja, estudado. Nós chegávamos aos locais e tal, explicávamos e tal, as pessoas ouviam e tal, mas não havia um registro, não havia um estudo sustentado. E então, passámos depois para uma outra fase, que foram umas caminhadas mais temáticas e mais sobre determinados lugares. E estou-me a recordar de uma que fizemos sobre as estradas reais,
sobre os lugares históricos, fizemos também uma sobre Translessa. Uma sobre Translessa. Uma sobre Translessa, os acessos a Translessa, etc. E acompanhado justamente com um livreto em que as pessoas, para além daquilo que ouvem e do que observam nos lugares, depois podem confirmar, podem estudar em casa e confirmar e ficar com um conhecimento lá próprio desses temas. Eu acho que isso é muito importante. E acho que nós, passada esta moléstia, que há de passar com certeza, acho que era um assunto a que deveríamos voltar, porque qualquer lugar em Alfena tem matéria, tem material lá para nós divulgarmos e para explicar, porque as pessoas que não têm conhecimento passam pelos lugares, não se apercebem de determinados fatos, de determinadas situações, e eu penso que quem gosta destas coisas, que aprecia, quando eu dizer aqui neste sítio, ali naquele lugar, estão a ver porque é que aquilo é assim, porque é que é assado, e as pessoas acho que gostam e aderem a estes temas. Acho que é um assunto, que é uma atividade a que devíamos voltar logo possível. Essas caminhadas temáticas, que acho que são importantes para a divulgação. Sim, as caminhadas, porque nós fazíamos caminhadas quando o tempo já estava bom, não é? Na primavera e no verão. Depois, na parte do inverno e do outono, optámos por uma espécie de tertúlias, conferências, digamos assim, com uma colaboração com o agrupamento de escolas pelo meio, que também estava a correr muito bem e a pandemia obrigou a suspender. O interesse do agrupamento de escolas mantém-se, pelo feedback que vamos tendo, mantém-se, e logo que seja possível será para retomar. E tudo isto será para voltar logo possível. Entretanto, vamos... Isto é algo que é muito interessante, Ricardo. Nós estudamos a gênese da freguesia de Alfena e defendemos o seu património. É muito importante passar esse conhecimento e essa importância para os mais novos, não é? Portanto, faz todo sentido esta parceria e esta divulgação através do agrupamento de escolas de Alfena, não é? Sim, porque a ideia é transmitirmos aquilo que nós sabemos e que vamos descobrindo aos mais novos, para os mais novos, de forma a que eles vão mantendo esse conhecimento, porque se ficarmos com o conhecimento só para nós, não ganhamos nada com isso. Não? A ideia é mesmo transmitir aos mais novos. Os mais novos, a forma de mais facilmente chegar a eles é via a escola, não é? E também para trabalhar aquele orgulho pela própria terra dos nativos, não é? Exato. Acho que é algo importante. Nós conhecermos as nossas raízes para desenvolvermos um amor e um orgulho próprio da nossa terra. Nós só podemos saber para onde vamos sabendo de onde vimos, não é? Porque senão... Portanto, para comunicarmos aqui também a quem nos acompanha e a quem nos está a ouvir, nós vamos finalmente lançar um livro, sim. Não é? Está nos finalmente, digamos assim, a preparação do livro. Esse livro retrata a história de Alfena desde que ano? Não é propriamente um retrato da história de Alfena. O livro é uma coletânea dos vários textos que foram publicados na Voz de Hermesinde, com mais alguns inéditos que não foram publicados na Voz de Hermesinde, mas que nós resolvemos juntar. E isso, sim, estou em crer que nos próximos 2 meses, no máximo, ele estará publicado.
está mesmo na parte final de edição, é uma questão de semanas. Portanto, a Cláudia, entretanto, caiu. Nós víamos que a internet dela estava ali com algumas... E, portanto, julgo que ela já não deve conseguir voltar. E nós também já estamos a ficar nessa hora. Portanto, fizemos hoje esta conversa para elucidarmos aquelas pessoas que nos vão acompanhando e que às vezes vão vendo aí os nossos artigos a circular pelos grupos no Facebook, que não sabem muito bem quem é que nós somos. Aqui na primeira pessoa, ou nas primeiras 4 pessoas, resolvemos transmitir-vos aquilo que nós fazemos, aquilo que é o nosso trabalho, quais são os nossos propósitos, porque é que nós surgimos há 10 anos atrás. O propósito principal foi conseguido, portanto, conseguimos realmente fazer passar a mensagem de que o património da Alfena não era aquele que estava a querer ser definido, mas era aquele que nós transmitimos que devia ser o real. E, portanto, a partir daí nós fazemos atividade pública em função daquilo que é o património de Alfena. A Elsa diz que quer fazer uma pergunta, portanto, a Elsa está aqui a acompanhar, é alguém que nos acompanha já há bastante tempo. E tanto a Olinda está na Alemanha e também é uma acompanhante da Alena à distância, mas sempre muito presente. Portanto, Elsa, esteja à vontade para colocar a questão, para depois de respondida nós podermos encerrar aqui a nossa conversa, sabendo sempre que haveremos de voltar com outros temas, com outros protagonistas, com assuntos que digam respeito a todos e que seja do vosso maior interesse. Portanto, a pergunta da Elsa está aqui. Quer saber quando é que pode fazer a entrega da ficha de sócio. É uma excelente notícia. Ricardo, elucida aqui as pessoas como é que se podem tornar sócias da nossa associação, que é algo que vai dar valor ao nosso trabalho. Pronto, para ser sócio da nossa associação, basta aceder ao nosso site, que é alena.pt. No separador associados tem lá um link para fazer o download do impresso de proposta de associado, preencher e enviar para o e-mail da associação, que é alena.associação sem cedilhas e sem til, @gmail.com. Fazendo isso, entretanto receberá um e-mail a confirmar que foi aceito como associado e seguirá os trâmites normais. Quer repetir o e-mail da associação? alena.associação@gmail.com, sem cedilhas, sem til. Isso é importante que as pessoas não falhem, porque senão não vem cá parar. Não vem cá parar. Então, exatamente, é esse e-mail que está em todo aqui embaixo como é que vocês podem fazê-lo. O facto de se tornarem sócios é algo que é importante para a vitalidade de uma associação como a nossa, que não tem sócios em massa, como devem imaginar. Diria até que alguns sócios, depois também, se a vida não lhes permite ou cai no esquecimento a questão do pagamento de cotas e, portanto, o facto de podermos renovar o número de associados e de vir a ter o máximo possível de sócios é algo que é muito importante para nós, ainda por cima numa altura em que estamos a lançar um livro que obedece a alguns encargos. Acho que se puderem ajudar nesse aspecto seria importante para nós. Nesse e-mail que é enviado para confirmar a entrada para associado, eu esqueci-me de dizer há bocadinho, segue também a informação do IBAN da associação, de forma a poder ser feito o pagamento de cotas. Para dar transparência total a essa questão,
as cotas são feitas por ou depósito na conta bancária da associação ou por transferência bancária, e assim não há dúvidas de que o dinheiro é para ser aplicado na associação. Muito bem. Eu queria agora também dar aqui uma pequena artigo, que é o seguinte. A associação, em princípio, não tem grandes despesas. A nossa grande despesa é o custo da documentação, que por vezes nós entendemos que precisamos para desenvolver determinados trabalhos. Os diversos arquivos, desde o Arquivo Distrital do Porto, Torre do Tombo, e outros arquivos de outros distritos e de outras entidades, normalmente, se os documentos não estiverem digitalizados previamente, e em regra não estão, essa primeira digitalização tem que ser paga por quem a requer. E nós, por vezes, pedimos orçamentos, e são 15 euros, são 30, são 40 euros, e muitas vezes hesitamos se vale a pena ou não, quanto dinheiro há ou não, o documento será muito importante, terá mesmo matéria que vale a pena, não terá. Portanto, de qualquer maneira, temos essas reservas, essas restrições, precisamente porque, e muitas vezes, não paramos só porque custa 20 euros ou 30 ou 40, às vezes avançamos, mesmo sem liquidez suficiente. É uma questão. Portanto, ser sócio, acho que tem muito interesse porque contribui para ajudar a conseguir mais documentação, mais informação, facilitar a pesquisa e aceder a mais conhecimento ao fim e ao cabo. Muito bem. Damos assim, então, por encerrada a nossa emissão de 10º aniversário. Peço-vos que estejam atentos às nossas próximas conversas, irão ser anunciadas aqui no Facebook. E tenham um excelente ano de 2021, sempre com o máximo de prosperidade possível. Portanto, até uma próxima e boa noite. Boa noite.